A plenitude do caminho estreito. Capítulo 12. Desfrutando de um caminho extraordinário. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Salmos 128. Que palavra encantadora! Pois bem-aventurado aquele que trilha no caminho reto, pois quando andamos nos trilhos de Deus, podemos usufruir de todas as suas bênçãos, que são promessas feitas por Ele para nós. Temer é o princípio de saber, é seguir os seus preceitos, seguir na direção certa. Mas ficar no caminho certo é uma decisão que muitos não querem experimentar em suas vidas. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. O início da sabedoria implica agradar a Deus, mas para agradá-lo, devemos primeiro conhecê-lo por intermédio de nossa comunhão com Ele, buscando-o de dia e de noite, pois quanto mais perto dele chegamos, mais parecidos com ele nos tornamos. Um dos segredos para alcançar a tão sonhada vida extraordinária, uma vida fora do comum, é agradá-lo através da fé, com esperança, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Temer é se portar como Ele gostaria, é andar com integridade. Para obter uma vida completa, precisamos usar as ferramentas que Ele nos entregou. Nosso trabalho, então poderemos desfrutar de suas bênçãos sobre nós e sermos bem-sucedidos. Para realizar o nosso trabalho e ele prosperar, precisamos agir e fazer tudo o que vier às nossas mãos. E o que for demais para nós, entregamos para ele, assim que ele cumpra em nós a medida que plantamos. Desfrutar é deleitar-se, usufruir, gozar de um benefício material. Trata-se não somente de bênçãos, mas de saúde, a do trabalho, enfim, a fé é o tesouro que nos leva ao caminho da felicidade. Desfrutar de uma vida com Deus é maravilhoso, pois podemos confiar que Ele pode e tem o poder para realizar tudo o que queremos e precisamos, deleitando-nos. Mas nem sempre agimos assim. Muitas vezes em minha vida fiquei muito aflita e ansiosa diante das dificuldades, sentindo-me muito triste por causa de algumas más circunstâncias sobre as quais não tinha o controle. Lembro-me de uma manhã em que acordamos e minha filhinha menor estava ficando doente. Ela estava com apenas 2 meses de vida e passando por uma crise de bronquiolite. Sentia-me muito angustiada, pois não tinha o controle sobre aquela situação. Aquela enfermidade sumia e voltava. Aos 4 meses e aos 6 meses voltou novamente. Porém, apesar de minha ansiedade, Deus sempre estava no controle de toda aquela situação desagradável. Então, orei e disse assim ao Senhor: o Senhor é um Deus que sara. Pedi que Ele, através de seu amor e poder, a curasse daquela enfermidade e pronto, tudo acabou. O Senhor, no mesmo instante, a livrou e nunca mais aquela enfermidade voltou. Precisei aprender esta linda lição. Não podemos duvidar de seu agir e de seus cuidados. Assim também é nas nossas outras dificuldades do dia. Por menores que possam parecer, Ele sempre está cuidando de tudo, pois o controle está em suas mãos.
Mas, ao contrário de confiar, muitas vezes decidimos nos preocupar, chorar e murmurar. O Senhor só fará acontecer o extraordinário se não duvidarmos do seu poder de agir e de mudar a situação que estamos enfrentando. Quando nos deleitamos no Senhor e entregamos a Ele todos os nossos medos, angústias e sofrimentos, quando confiamos nele, usufruímos de um caminho de paz e alegria e desfrutamos de uma vida abençoada, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Quando tememos a Deus, andamos por fé e ele realiza os desejos do nosso coração. Mas é preciso que venhamos a crer em uma vida melhor, pois as suas bênçãos seguem os que nele creem. Deus quer que você desfrute de um caminho de bênçãos, um caminho próspero e de grandes riquezas. Salomão era um homem muito rico, pois descobriu o segredo, possuía a sabedoria. Na Epístola de João, capítulo 10 e versículo 10, ele nos promete uma vida de abundância. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Deus não tem prazer na falta, na escassez, mas tem alegria em desenterrar os seus tesouros escondidos, pois Ele é o dono do ouro, da prata e como filhos adotivos, temos então o direito de desfrutar do melhor desta terra, do melhor de Deus e de suas riquezas, pois a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Vida abundante refere-se a uma vida em abundante plenitude de alegria para a mente, o corpo e a alma. Deus quer que sejamos completos, felizes e prósperos em todas as áreas de nossa vida. Cresci acreditando que as riquezas poderiam nos afastar de Deus e que seria muito difícil para alguém amar a Deus verdadeiramente se possuísse muitas riquezas, pois entendia que ela poderia nos distrair e nos levaria para longe dele. Ficaríamos orgulhosos e soberbos, mas, graças ao Espírito Santo que me ensinou e revelou quem realmente somos em Deus, e minha verdadeira identidade nele, possuir o melhor desta terra é a vontade de Deus para mim. Sendo ele meu pai, sendo assim, sou a sua herdeira, mas nem sempre foi assim. Precisei desconstruir os paradigmas de miséria e da escassez. Entendi que tenho direito às riquezas que meu pai tem para mim e quero delas desfrutar. Vivi por muitos anos acreditando em crenças limitantes ensinadas por outros, pessoas que ainda não haviam compreendido o que é o viver na plenitude de Deus. Quando o Espírito Santo me mostrou este segredo, foi-me revelado através das Escrituras que Deus tem o melhor para mim e Ele tem pensamentos de bem para que eu seja bem-sucedida. Então tudo começou a florescer no meu jardim. Projetos foram se formando, sonhos foram alcançados e meus desejos foram realizados. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis e tudo vos será feito. Quando estamos no centro de sua vontade, Ele tem o maior prazer em nos conceder tudo. Ele, em sua infinita misericórdia, me alcançou muitas bênçãos e respostas de orações recebidas. Talvez você esteja pensando neste momento como eu pensava muitos anos atrás, e tudo esteja trancado para você. Parece que você anda e não sai do mesmo lugar, caminha, mas não chega no objetivo, você sonha, mas não realiza nada. Entenda, a palavra precisa ser revelada para você. E chegou o dia de você se ver como um vencedor, um merecedor dos tesouros e das bênçãos do Senhor. Você precisa renovar os seus pensamentos e começar a agir através de sua fé, caminhar acreditando no que ainda não se fez. Você não vê Deus, mas Ele existe. Você não vê o vento, mas pode senti-lo. Sabemos que o vento existe, pois o sentimos e vemos o chacoalhar das folhas das árvores causados por ele. Você precisa ter a esperança de que tudo já se fez.
Deus é o dono de tudo e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Creia que já se fez e se fará. Acredite e se realizará. Sonhe e alcançará, pois onde você pisar os vossos pés é vosso. A abundância é uma grande porção ou quantidade. É disso que o Senhor quer que você desfrute na sua vida. As bênçãos da terra são para a terra, as bênçãos do céu são para o céu. Deus promete abundância de vida a quem o ama. Deus nos dá tudo o que precisamos para viver. Quem confia em Deus sempre terá provisões. Mas se Deus tem tantas riquezas, por que algumas pessoas vivem na miséria? Porque são pessoas que não obedecem às Sagradas Escrituras, são desobedientes às ordenanças e aos mandamentos do Senhor. Outras, por falta de fé, há também aquelas pessoas que estão sendo provadas para um grande propósito e outras que não querem prosperar. Estas não trabalham, não se esforçam em nada, querem tudo de mão beijadas. Deus sempre supre todas as necessidades de um justo, daquele que anda em obediência. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesta passagem de Paulo, ele nos ensina que devemos aprender em todas as situações que venhamos enfrentar em nossas vidas. Se estamos passando por necessidades, ficamos confiantes e tenhamos experiência para o nosso crescimento espiritual, sabendo que tudo passa e que Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Se estamos passando por esse momento de escassez, precisamos sair da nossa zona de conforto e nos posicionarmos em direção à fartura de Deus. Mas jamais devemos murmurar pela falta, pois o momento da falta trará testemunho das bênçãos e provisões que teremos no futuro, se apenas usarmos a gratidão a todo momento da prova, nos portando sempre diante de Deus com o coração agradecido. Lembre-se da história de Jó, que é a prova de que Deus dá riquezas ao que não se desvia, ao que teme, ao que é fiel. Jó era o homem mais rico da época em que viveu, o que possuía mais bens, mas mesmo assim era o homem mais fiel a Deus. Não se desviava da vontade do Senhor, e isso nos prova que Deus tem total prazer em abençoar com riquezas e bens aqueles que está seguindo o seu coração e a sua vontade. Se Deus não tivesse prazer em abençoá-lo, não teria devolvido tudo em dobro. Você concorda? Temer a Deus e ser fiel nos dá o direito de receber das suas mãos tesouros incontáveis, riquezas e abundâncias. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios nos revela que é preciso ter planejamento em nossas ações e esperar pelo tempo certo, pois para cada coisa existe um tempo determinado. Não podemos basear a nossa felicidade somente na riqueza financeira, pois existem riquezas que não dependem só do dinheiro, mas de dádiva, de dom, de abundância de saúde, de abundância do ventre da mulher. Existe a abundância de amor e essas são coisas que não podem ser compradas, como por exemplo a família. Apesar de o homem usufruir das riquezas terrestres, é comprovado que existe um buraco na alma, um vazio que só pode ser preenchido com o amor de Deus. Existem diversos tipos de riqueza. Existe a riqueza material, mas existe também a riqueza espiritual. A riqueza é diferente para cada um de nós, mas a nossa maior riqueza é aquela que a traça e a ferrugem não podem corroer ou destruir a nossa salvação eterna com Deus. A riqueza espiritual é o verdadeiro caminho para a felicidade. Sem essa riqueza, nunca nos sentiremos totalmente satisfeitos. Não importa o quanto tenhamos, precisamos de Deus para sermos ricos. A nossa riqueza em Cristo é o seu amor, misericórdia e graça. Ele nos tirou do pecado e da morte e nos levou à vida e nos assentou nos lugares celestiais.
tesouros eternos nos aguardam nos céus, riquezas e honras estão com o Senhor, e um dia Ele nos dará segundo as nossas obras, e as nossas obras serão provadas no fogo. Então receberemos a nossa linda coroa de cristais, um emblema de realeza, um prêmio incorruptível. É muito bom possuir nesta terra uma vida de abundância, mas e quando ela acabar por aqui, o que será do futuro eterno? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, mesmo que a sua vida tenha passado por momentos inexplicáveis, apenas se mantenha fiel. Não deixe que o sofrimento e as enfermidades façam com que você perca a coroa que Deus preparou para você. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Podemos encontrar na Bíblia um homem chamado Ezequias, que teve abundância de dias. Ezequias estava doente, às portas da morte, e o profeta Isaías veio então visitá-lo. Põe todos os teus assuntos em ordem, disse-lhe Isaías, e prepara-te para morreres. O Senhor manda dizer-te. Ezequias então orou a Deus: ó Senhor, lembra-te de como eu tenho sido honesto e sincero contigo e como procurei obedecer a tudo o que tens dito. E começou a chorar intensamente. Então o Senhor mandou outra mensagem para Isaías dizer a Ezequias: o Senhor, o Deus de Davi, teu antepassado, ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas e deixar-te-á viver mais 15 anos. Livrar-te-ei a ti e a esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade. Esta é a prova daquilo que digo. Farei com que o grau recue 10 graus, segundo o relógio de sol de Acás. Em sua oração, ele disse a Deus que queria estar vivo, pois estando vivo seria útil para Deus. Queria anunciar a fidelidade de Deus à sua geração. Então, ele desfrutou da abundância de vida. Deus entendeu que ele pensava ser mais útil vivendo do que morrendo e lhe concedeu a abundância de dias. Deus sempre age com excelência em toda a sua história. Um Deus que pode recuar o grau do sol não nos dará também uma vida plena e fora do comum? Deus ouviu a oração de Ezequias, pois ele era um homem honesto e buscava em primeiro lugar as coisas do alto. Preocupava-se com quantos ele poderia ajudar. Estando vivo, poderia falar das obras de Deus e a todos os outros. E como faria isso se morresse? Deus age segundo a nossa honestidade e fidelidade a ele. Isaías tinha dito aos criados de Ezequias: façam uma pomada de figos e ponham-na sobre a chaga, e ele sarará. Deus tem a sua maneira de agir e de curar. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, sofrendo de uma enfermidade. Ore a Deus com sinceridade de coração. Ele pode parar o sol e pode parar a morte. Deus não ama a morte, mas quer que você viva. E se Cristo vive em você, Ele quer te usar nesta terra para abençoar aos outros também. Paulo disse: se eu morrer em Cristo, a morte para mim é ganho. Ele quis dizer que a sua vida é o poder de Cristo, e se ele morrer, estará perto de Deus. Ou seja, vida na terra com Cristo, vida no céu com Cristo. Tudo para ele é uma dádiva, pois estaria com Cristo. O mundo precisa ver Cristo refletido em nós e em nossas ações. Ele nos criou para expressarmos as suas potencialidades enquanto estamos aqui, e ele precisa e quer aperfeiçoar a sua obra em nós até a vinda de Jesus. Mas precisamos nos deixar ser usados por ele. Precisamos usar de compaixão pelos outros e sermos parecidos com seus atos e ações. Não seremos perfeitos, mas Cristo se aperfeiçoa em nós, na proporção em que nos disponibilizamos para que Ele se revele em nós. O seu amor nos transforma. Não agimos por nós mesmos, mas segundo a direção do seu Espírito Santo em nós.
vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo o sempre. Hebreus capítulo 13 e versículo 21. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma, como ganhar sabedoria. Tiago 1,4. Já escrevi no capítulo anterior a respeito do princípio da sabedoria, que é o temer a Deus, mas agora vamos ver o que significa esse temor em nós. A sabedoria se aperfeiçoa em mim quando respeito a boa vontade de Deus, permitindo que Ele me ensine a viver segundo as suas virtudes. Quando entendemos que devemos aplicar a sua soberana vontade, nos sentimos completos e inteiros. Ser pleno é ser completo, sem a falta de nada, satisfeitos nele e no seu grande amor. Desfrutar de uma vida extraordinária é viver o novo de Deus, uma vida fora do comum, do normal, viver o melhor que existe para nós. Mas uma vida fora do comum, extraordinária, não é vivida no natural, e sim no espiritual, no fluir do espírito. Quando se vive fora do comum, vive-se na esfera espiritual, no sobrenatural de Deus. Quando se vive assim, não se é entendido por todos, pois vive-se pelo olhar da fé, em um caminhar de fé, em um agir pela fé, atrevendo-se a crer que o que se quer, se pode e vai se realizar. Por tudo já nos foi dado. Então, se somos guiados pelas coisas espirituais que só são discernidas espiritualmente, vivemos então no extraordinário de Deus e o seu poder age sobre nós e através de nós. Quando compreendemos que Deus deseja que nós andemos por fé, entendemos o nosso real valor. Entendemos que não é por obras, e sim por fé, e pela sua infinita graça e misericórdia que Ele nos dá a salvação, e é a graça que nos mantém salvos. O pecado não pode nos afastar de Deus, pois nada pode nos separar do seu verdadeiro amor, mas o pecado afasta o homem de sua presença. Na sua palavra nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se por acaso alguém pecar de novo e cair, digo que as misericórdias do Senhor não acabam, não terminam, mas permanecem para sempre. O Senhor é bom em todo tempo, o seu amor por nós é incondicional, mas é preciso que mudamos a rota. Significa converter-se, e uma verdadeira conversão não acontece da noite para o dia. Existem vários processos que devem ser enfrentados para estarmos maduros o suficiente para nos firmar nos fundamentos do Senhor. Existem pessoas que se converteram há alguns anos, mas que ainda estão no processo de lapidação, de regeneração. Ainda acompanham consigo alguns traços de imaturidade, de meninos espirituais, crianças na fé. É muito perigoso viver na infantilidade espiritual, pois significa que não estão enraizados, firmados, e qualquer desafio os desanima. Pequenas frustrações podem nos fazer parar na caminhada da fé. Precisamos ser castelos fortes, confiantes, ser como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Um dos problemas das pessoas que vivem no ordinário, isto é, uma vida comum, é que elas não conseguem controlar os seus próprios pensamentos. No livro de Provérbios 4:23 disse: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que pensamos ou imaginamos na nossa alma, assim somos, ou seja, é o que acreditamos ser. Muitos não conseguiram alcançar a vida tão almejada, tão sonhada, porque são miseráveis na sua mente, na forma de ver a vida e de se ver também. Existem ricos de dinheiro e miseráveis de mente. Nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Você pensa e depois age, e assim também é quando oramos. A palavra oração é orar, ação, pois a fé sem obras é morta. Um dia, observando uma postagem, li esta frase: o pensamento é como o vento, não podemos vê-lo ou tocá-lo, mas sempre podemos observar os resultados de sua presença. Agora pergunto a você: o que você tem pensado?
A Bíblia é bem clara quando nos diz que devemos pensar em algo que possua virtudes para nós. Mas será que isso tem ocupado as nossas mentes? Ou estamos nos afogando em lamúrias, reclamações e sempre murmurando através dos nossos pensamentos? Será que estamos vivendo uma vida ordinária de mesmices e preocupações constantes? Ou estamos nos enchendo de pensamentos de paz? Por muitas vezes me peguei reclamando e me preocupando com coisas do qual não conseguiria resolver. Agora vejam só, preocupar-se não fará com que algo aconteça, nem que o seu problema se resolva. Então, preocupar-se é algo realmente inútil para nós. Pelo contrário, se tivermos uma mente renovada de esperança e nos deleitarmos no poder de ação do Senhor, seremos bem-sucedidos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Renovar a mente é se desapegar do velho e adquirir uma nova visão. Precisamos passar pelo processo de renovação. Renascer é mudar a mente, deixar o velho e viver o novo que Deus tem, uma nova expectativa, uma nova experiência na nossa trajetória. Podemos analisar uma passagem no Evangelho de Lucas que nos mostra um exemplo sobre ficar com a melhor parte e parar de se preocupar com as coisas fúteis da vida. Um certo dia, Jesus visitou Marta e Maria. As duas eram irmãs. Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, ao contrário de Marta, que andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, que me ajudes. Respondendo Jesus, lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nesta passagem, entendemos que as duas tiveram a mesma oportunidade de viver e a de usufruir do melhor, do mais importante, mas apenas uma usou da inteligência e escolheu a melhor parte. Trata-se de uma escolha e o mais importante, quando andamos preocupados, perdemos de viver o melhor de Deus para nós. Ansiar por algo só irá nos trazer dor de cabeça. Não andeis ansiosos por nada, mas antes suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Para você usufruir da melhor parte do melhor e do caminho mais excelente de Deus, você precisa ouvi-lo, sentar-se aos seus pés, agarrar o que o mundo jamais poderá tirar de você, os tesouros da palavra de Deus. Quantas vezes o Senhor tem te visitado, mas você tão desapercebido com as suas tarefas e os seus afazeres não o tem recebido? Não tem aberto os teus ouvidos para ouvir então a sua voz? Chegou o tempo de parar e meditar sobre o que tem sido mais importante para você. Deus nos dá oportunidades maravilhosas para que possamos conhecê-lo, mas cabe a nós a nossa decisão de nos assentarmos para ouvi-lo. Não tem aberto os teus ouvidos para ouvir então a sua voz? Chegou o tempo de parar e meditar sobre o que tem sido mais importante para você. Deus nos dá oportunidades maravilhosas para que possamos conhecê-lo, mas cabe a nós a nossa decisão de nos assentarmos para ouvi-lo.